Hoje, o programa Agora com Miriam Moraes da Rede América de Televisão sai dos estúdios e vem direto aqui para o Salão Assis Rodrigues. Eu queria mostrar para vocês um pouco do make-off, do que é feito comigo antes de eu entrar em cena. Vocês acompanharam agora a Berenice, né, que é maquiadora e cabeleireira também, trabalha na área de estética. Ela acabou de me maquiar, tá? Então, o que eu peço para ela? Eu peço para ela que eu não quero uma maquiagem carregada, não quero uma maquiagem pesada, porque eu acho que tudo que é menos é mais. Então não adianta você entrar na televisão super maquiada, com sombra verde, sombra azul, sombra rosa, essas cores extravagantes, a não ser que seja uma coisa noturna. Então eu acho que quanto mais sóbria a maquiagem, mais delicada, vocês podem ver que o batom é muito pouco, é para o nude, e é esse tipo de maquiagem que deve ser feito para a televisão, tá? Então vamos acompanhar, porque hoje tem coisas muito boas para acontecer aqui no Salão Assis Rodrigues. Então, muito bem. Depois da make feita pela Berenice e do cabelo que o Assis terminou agora, né? Eu estou preparadíssima para começar o programa Agora com Miriam Moraes Entrevista pela Rede América de Televisão. Bom, a maquiagem é do jeito que eu gosto, como eu falei para vocês, menos é sempre mais. E o cabelo, vocês podem ver, ó, extremamente sedoso, com as pontas super macias, muito bem cuidado, tá? Então, nós vamos agora começar o programa Agora com Miriam Moraes. E aguardem, porque o Assis hoje vai dar um show. Muito bem, todo mundo em algum momento ouviu essa palavra, visagismo. Mas poucas pessoas sabem o significado da palavra visagismo. E o programa, a primeira parte do programa é exatamente sobre isso. O que é o visagismo? O que o visagismo estuda? Qual a importância do visagismo? E de verdade, o que é visagismo? E é sobre isso que o Assis vai falar hoje. Tudo bem, Assis? Tudo bem, Miriam, tudo bem. Assis, por que para tanta gente a palavra visagismo é uma coisa tão desconhecida? Então, Miriam, na verdade, aquilo que nós falamos já em programas anteriores, os profissionais hoje no mercado, muitas vezes procuram se informar através de YouTube, internet, mas não procuram aperfeiçoamento em cursos presencial ou até mesmo cursos online, mas com um aprofundamento maior. Hoje em dia, não dá para ser cabeleireiro sem ter conhecimento, pelo menos de uma base do visagismo. O que é o visagismo? O visagismo é você adequar a imagem da pessoa para aquilo que ela deseja mostrar. Às vezes a pessoa ela é muito tímida, por exemplo, e ela precisa mostrar que ela é mais agressividade. Então, através do visagismo, nós conseguimos deixar aquela pessoa forte de imagem. Né? Não vamos trabalhar a personalidade da pessoa, mas a pessoa ela não tem um controle de como ela é vista, mas ela tem um controle de como ela deseja ser vista. Então, o nosso trabalho como visagista, criar imagem, é valorizar, aperfeiçoar, dar um ênfase maior naquilo que a pessoa quer mostrar e naquilo que a pessoa tem de mais bonito. Lembrando que não é mudar a característica facial da pessoa, mas valorizar a característica que ela tem de agradável e amenizar, disfarçar aquilo que não é tão atrativo. Eu acho isso fantástico, mas nada melhor do que o Assis mostrar agora para vocês como o visagismo é importante na vida de cada pessoa. E olha, é um show de bola que você vai ver agora. Acompanhe, tá?
Bom, pessoal, então hoje nós vamos estar falando sobre visagismo, mas antes de começar a falar de visagismo, é muito importante falarmos um pouquinho sobre a busca de conhecimento. Na nossa profissão, nós temos que buscar nosso conhecimento, a expansão desse limite a cada dia. Hoje eu tenho que estar melhor do que ontem e amanhã eu preciso estar melhor do que hoje profissionalmente. Na nossa profissão, assim como em qualquer profissão, não existe negociação. Na nossa capacitação profissional, não é algo que possa ser negociável. Nós temos que sempre procurar sermos o melhor sempre. E falando disso, como está aqui mostrando, o limite do profissional começa aonde começa o seu medo. E o seu medo vai começar a hora que ele não tem mais o conhecimento. Então, a busca do conhecimento deve ser constante para que nós possamos expandir nosso leque de criatividade, nosso leque de profissionalismo, para que nós possamos atender a demanda que nós temos no nosso salão, porque nós sabemos que são muitas. E as dificuldades que nós temos hoje também são muitas. Porque é interessante, Miriam, falar isso. 80% das pessoas que fazem química não fazem em salão, fazem em casa. Ou seja, nós temos uma gama de 20% das pessoas que fazem em salão. E isso para nós é muito ruim, porque quando nós pegamos esses cabelos que são feitos em casa, sem conhecimento, nós já pegamos com certas limitações. As pessoas aplicam uma química sem ter conhecimento, lembrando que o cabelo é uma apêndice da pele, toda a ação da química vai ser feita no couro cabeludo, que vai ter reações no fio de cabelo. E quando nós pegamos o fio de cabelo para trabalhar, nós já pegamos com muitas limitações. E essas limitações, se falta conhecimento, aí vem a nossa insegurança. E quando eu me torno inseguro, eu acabo me travando. Eu não consigo atender aquela demanda que eu tenho no salão, muito menos corresponder à expectativa das clientes. Então hoje, pessoal, nós escolhemos um tema bem bacana para falar, que é o visagismo. Porém, hoje nós vamos introduzir o visagismo. De que forma? Nós vamos falar das anomalias. O que seria isso? Na nossa cadeira, Miriam, não senta pessoas com rosto perfeito. Nós sempre atendemos pessoas com algum tipo de anomalia. Então, hoje, no visagismo de hoje, nós vamos falar dessas anomalias que encontramos em nossas cadeiras. Na nossa cadeira não senta pessoas com rosto perfeito. E nós temos que deixar esse rosto perfeito, pelo menos, para ela. Ok? Então, para falar disso, nós preparamos alguns slides aqui. Nós vamos estar comentando, Precisamos a cada dia, então, aumentar nossos limites, porque tanto eu como qualquer profissional precisamos aprender a cada dia, O que acontece? Nós vamos trabalhar com o cabelo como se fosse uma moldura de uma imagem. O rosto é uma imagem, é uma figura, e o cabelo é a moldura que valoriza essa imagem. Como falamos também já, a roupa veste o corpo, o cabelo veste o rosto. E essa imagem deve ser valorizada por essa moldura. Nós temos que trabalhar na cor, no caso, trabalhar contraste, Nós não podemos fazer uma cor muito próxima do tom da pele, porque vai faltar moldura aí. Então, nós temos que trabalhar com contraste. E nós temos o que? Baixo, médio e alto contraste. O que é aconselhável? Trabalhar com médio contraste sempre, Então, as pessoas nos procuram e cada um tem sua característica, tem suas características faciais. E é isso que faz aquela pessoa única. E nós, como profissionais cabeleireiros, nós temos que valorizar aquelas características, E muitas vezes adequar aquela imagem que a cliente nos trouxe lá da novela, da revista, da internet, do Instagram, do Face, não sei. Mas nós temos que adequar, porque muitas vezes ela quer aquela imagem para ela, mas as características faciais dela não combinam com aquele tipo de moldura. Então nós temos que adequar aquela moldura que é o desejo dela para as características faciais dela. Para isso, nós temos que seguir algum tipo de estudo. E qual seria o estudo? Seria o estudo das proporções e das linhas de expressão. Então nós aproveitamos a imagem da Miriam ali mesmo, e colocamos. Então nós temos aqui algumas proporções do rosto. No caso nós consideramos 3, mas eu vou falar até da quarta proporção, que seria o pescoço. A primeira proporção, pessoal, começa do nascimento do cabelo até a sobrancelha. A segunda proporção, da sobrancelha à ponta do nariz. Terceira proporção, ponta do nariz
a ponta do queixo e a quarta proporção seria o pescoço. Qual que é o ideal? O ideal é que eu tenha um equilíbrio dessas proporções. E olha só que interessante, Miriam. Nós percebemos que você tem uma harmonia muito grande nas proporções. Isso faz com que seu rosto seja praticamente perfeito. Porque nós temos basicamente as mesmas proporções. A proporção sua que foge um pouco aqui seria a segunda. O que é interessante, se a segunda proporção dela é maior, isso quer dizer que ela tem um rosto com a linha de expressão na horizontal. Nesse caso, esse volume que nós colocamos do lado aqui é interessante, ajuda bastante. Porém, nós não podemos intensificar demais, porque a sua linha no meio é a mais evidente. Se eu colocar muito volume bem aonde está essa saliência maior, eu vou destacar demais. Aí eu vou perder a primeira, eu vou perder a segunda, a terceira e vou evidenciar demais a segunda, que já é um pouco maior, né? O que ocasiona um certo equilíbrio, porque você tem o queixinho um pouquinho mais pontiagudo, né? Por isso que você comunica bem, né? Então, pessoal, nós sempre vamos trabalhar essas proporções. O que acontece? Eu tenho que ocasionar, através da cor e através do corte, uma harmonia nisso, tá? E eu consigo fazer essa harmonia através do corte. Por exemplo, se você perceber, Miriam, a sua franja termina exatamente no final da segunda proporção. Você acha que isso é por nada? Tem um motivo, né? Porque nós queremos ocasionar uma maior evidência na terceira, porque a sua franja termina bem no início da terceira, né? Então nós valorizamos a sua terceira proporção. Aí se eu colocar uma franja, eu poderia ter uma franja? Até poderia, né? Poderia ter uma franja, só que aí eu iria esconder a sua segunda proporção, iria evidenciar demais a segunda, e a terceira você já tem um queixo mais pontiagudo, que já dá uma evidência. Então você imagina, você tampando a sua primeira proporção, ficaria somente a segunda e a terceira. Valoriza? Não valoriza. Então, por isso que é interessante não colocar franja. Cuidado, pessoal, com a franja. A franja muitas vezes te valoriza, mas em alguns momentos não valoriza. E hoje nós vamos ter um estudo específico somente da franja. O assunto hoje vai ser basicamente franja. Tá? Então, pessoal, primeira, segunda e terceira proporção. O mais comum é a pessoa ter 3 polegadas em cada uma dessas proporções, que corresponde mais ou menos a 4 dedos. Nós vamos medir daqui a pouquinho aqui na Miriam, que corresponde mais ou menos a 4 dedos. Mas isso é uma regra? A regra pode, né? Então, às vezes a pessoa tem um rosto pequeno, ela não vai ter 4 dedos ou 3 polegadas, ela vai ter um pouco menos, mas ela tem que ter um equilíbrio disso. Se ela tem um equilíbrio disso, basicamente eu posso raspar a cabeça da cliente e ela vai ficar linda, né? É o caso da Demi Moore, né? Ela pode usar um cabelo curtíssimo, fica lindo. Carolina Dickman já raspou a cabeça, continuou linda, né? Então aqui são as proporções. Quem tem a primeira e a terceira maior tem o rosto alongado. Nesse caso, eu preciso ter maior dimensão nas laterais para eu ocasionar uma harmonia. E quem tem a segunda proporção maior tem uma linha de expressão na horizontal. Eu preciso ter um volume, olha só que interessante, eu preciso ter um volume no alto da cabeça para ocasionar uma harmonia. Então, quando a Miriam até reclama às vezes, quando a gente faz a escova muito chapada, que tira o volume. Ela fala, eu gosto desse volume, porque ela sabe que esse volume valoriza a imagem dela, né? Então, cuidado, que muitas vezes você está fazendo progressiva, tirando todo o volume do cabelo e não valoriza você. É legal você procurar ver se esse é seu caso. Então, primeira, segunda e terceira proporção. Para a gente avaliar isso, pessoal, nós também temos as linhas de expressão. Então, quem tem a primeira e a terceira linha de expressão maior, tem uma linha vertical. Quem tem a segunda proporção maior, tem uma linha horizontal. Nesse caso, eu só não trabalho o formato de rosto. Ah, meu rosto é redondo, meu rosto é oval, meu rosto é periforme, meu rosto é triângulo invertido. Qual que é o tipo de rosto? Eu não trabalho assim. O que eu trabalho é com a linha de expressão.
A linha de inspeção que vai me dizer qual seria a melhor forma de ocasionar essa imagem. Então, se a pessoa tem a linha de inspeção na vertical, ela precisa de volume na lateral. Se a pessoa tem a linha de inspeção na horizontal, ela precisa de volume no alto da cabeça. Ok? E olha só, aqui são dois quadrados, que no caso está representando o rosto de uma pessoa, porém um com um corte na vertical e outro com um corte na horizontal. Eles têm a mesma dimensão, mas se eu olhar de uma forma ótica aqui, eu vou perceber, no caso, vou ter a ilusão de que esse primeiro quadrado que tem a linha de inspeção na vertical é mais alongado e o que tem a linha de inspeção na horizontal é mais largo, né? É o que acontece no rosto. Bom, pessoal, então nós vamos dar uma pequena paradinha aqui para o nosso comercial e daqui a pouco voltaremos com a engenharia do corte. O assunto está bem interessante. Vamos lá então, Assis. Olha só, pessoal. Então, a primeira proporção, nascimento do cabelo a início da sobrancelha. Eu teria que ter 4 dedos. Olha só que interessante. A minha tem exatamente 4 dedos, que corresponde a 3 polegadas. Segunda proporção, sobrancelha à ponta de nariz. Aqui a Miriam tem um pouquinho mais. Percebe que ficou um pouquinho fora o nariz? Então a segunda proporção da Miriam é um pouquinho maior que a primeira. A terceira, ponta de nariz, a ponta de queixo. Percebe que eu cobri todo o queixo dela. Ou seja, eu tenho um equilíbrio da terceira com a primeira. Isso quer dizer que ela tem a segunda proporção maior. Ok? Então, quando a Miriam coloca um pouquinho de volume aqui no alto, valoriza bastante essa característica dela. Essa característica de uma linha de inspeção na horizontal não é tão evidenciada devido ao queixo dela ser mais pontudinho. Se ela tivesse a mandíbula um pouco mais aberta, aí sim, mas isso já é algo que deixa ela com uma imagem mais agradável, esse queixo mais pontudinho. Tá ok? Então seria isso, pessoal, tá? E o que é interessante também, aqui já é uma informação mais para profissional cabeleireiro, né? Mas é aquele negócio, eu não quero aqui, pessoal, ensinar ninguém a fazer cabelo em casa, nem cortar cabelo em casa. Isso você deve procurar um profissional cabeleireiro, né? A gente vê muito na TV, muito em alguns programas, as pessoas ensinando a cortar cabelo. Eu não sou a favor disso, porque a mesma pessoa que faz o curso, às vezes acontece fazer algo errado. Então, aquele negócio de você pegar o cabelo, projetar o cabelo para frente e cortar, isso você ocasiona alguns buracos. Eu vou falar disso daqui a pouquinho também, né? Então, aquelas pessoas famosas que você vê lá nos programas de domingo, elevando o cabelo para frente e cortando, fazem muito buraco. É que nós não vemos, mas fazem. Então, quando vocês forem fazer algum tipo de corte, procura um profissional cabeleireiro que tenha conhecimento, tá ok? Mas eu vou falar para vocês um pouquinho da nossa profissão. Porque a ideia aqui é ocasionar um pouco mais de valorização na nossa profissão, que é tão negligenciada, né, Miriam? Então vamos falar um pouquinho para você ver que para ser cabeleireiro não basta querer, tem que buscar conhecimento, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho da engenharia do corte, gente. Talvez você nunca ouviu falar isso, engenharia do corte, mas cortar cabelo é uma engenharia. Nós vamos mostrar isso para você agora, tá bom? Então, olha só, pessoal. Então, aqui nós temos a imagem da engenharia do corte. Aqui eu separei em módulos da cabeça para a gente entender quais seriam os módulos da cabeça que eu tenho para trabalhar. Então, esses módulos eu acompanho as mesmas proporções do rosto. Como é 3 polegadas nas proporções, eu trago também as 3 proporções aqui, aliás, as 3 polegadas para a cabeça. Então nós substituímos aqui a Miriam pelo Ian para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então vamos seccionar a cabeça do Ian aqui em vários modos para vocês entenderem como seria o nosso procedimento lá no salão. Você não sabe disso, mas esses procedimentos todo profissional cabeleireiro faz, tá? Então olha só que interessante. Da ponta da orelha para baixo, tudo é nuca. Olha só que coisa doida. Da ponta da orelha para baixo, o Ian ele tem mais ou menos 2 dedos a mais. Olha só. Isso aqui tudo é nuca inferior. Então, ele tem uns 2 dedos a mais aqui de nuca inferior. O que vai acontecer, gente? Esses 2 dedos a mais que ele tem de nuca inferior vai fazer falta na franja.
Se ele fosse uma mulher e quisesse uma franja, eu já teria aqui falta de cabelo para a franja, porque veio tudo para a nuca. E olha só que interessante, da nuca inferior mais 4 dedos corresponde à nuca superior. Então aqui eu tenho nuca superior e nuca inferior. Isso tudo é nuca, gente. Olha só que coisa doida. Está quase lá na coroa dele. Né? E as pessoas não têm noção, às vezes corta aqui achando que a nuca é só aqui, e a nuca nesse caso, olha até onde que foi, tá? Então nuca superior, nuca inferior. Aqui, pessoal, eu posso fazer qualquer divisão, qualquer distribuição, qualquer posição de dedo, qualquer projeção que vai se dar super bem. A nuca inferior vai se ligar à nuca superior de uma forma muito harmoniosa. Porém, o que vem depois não é a coroa ainda. O que vem depois chama intermediária. O que é essa intermediária? É a parte da ferradura que a gente fala. É a parte do ápice da cabeça, a parte mais alta da cabeça, a parte da curva da cabeça. Nessa região aqui, eu tenho que tomar muito cuidado, porque é aqui que ocasiona os meus erros. É aqui que vai aparecer os buracos, né? Então, na intermediária. Então, aqui bem no alto aqui da cabeça, eu tenho a intermediária, que é a parte mais alta, a parte da curva da cabeça. Depois da intermediária, 4 dedos, eu tenho a coroa. Olha só a coroa dele onde veio, gente. Lá no alto. Aqui é a coroa. 4 dedos depois, eu tenho o topo da cabeça. Então, aqui é o topo da cabeça dele. Olha só que interessante agora. É uma coisa inexplicável, Miriam. Se eu olhar aqui, tinha 2 dedos lá na nuca, não tinha, Pomarola? Agora tem 2 dedos de franja. Os outros 2 dedos da franja estão aqui embaixo. É muito interessante. Então, 4, 4, 4, até terminar. Cheguei aqui, pessoal. Tem 2 dedos só de franja, porque os outros 2 dedos ficaram aqui embaixo. Nesse caso, se eu seccionar aqui e fazer uma franja, não vou valorizar. Esse caso é muito interessante olhar nos cortes femininos, quando você coloca uma franja e a mulher fica prendendo com tic-tac. Quando eu vejo a mulher com tic-tac na franja, isso quer dizer que aquela franja está no lugar errado, não deveria ter aquela franja. Né? A pessoa muitas vezes coloca a franja para disfarçar uma testa que na cabeça dela é grande, mas isso é ainda maior, porque aí depois faz um tupete, coloca um tic-tac e aquela testa fica maior ainda, né? Então, nesse caso, os 2 dedos que passaram aqui faltaram na franja. Agora, olha só, da ponta da orelha, 4 dedos, eu tenho a lateral direita ou a lateral esquerda. 4 dedos depois, eu cheguei na intermediária. Lembra da ferradura? Essa ferradura aqui, pessoal, é o meu ponto de maior atenção. Por quê? Eu não corto o cabelo sozinho. Eu sempre tenho uma guia que me conduz. A guia, aquela primeira mecha que eu cortei, é uma das mechas mais importantes para o corte. Tá? Mas o importante também é você fazer a junção dos módulos. Eu tenho que unir a lateral com o topo. O que vai unir, pessoal? A intermediária. Então, a função da intermediária aqui na lateral é unir a lateral, no caso direita, com o topo da cabeça. E aqui atrás, qual é a função da intermediária? É unir a nuca superior com a coroa. Então, eu tenho que ocasionar uma junção. Eu não caminho sozinho. Isso é engenharia do corte. E olha só, Deus é perfeito, porque eu tenho as proporções aqui no rosto, e as mesmas proporções que eu tenho no rosto, eu tenho na cabeça. Então, se eu for medir aqui a mesma coisa, eu vou medir, olha só, 4 dedos, 4 dedos, 4 dedos. A primeira proporção do Ian é maior que a restante. A menor proporção dele é a terceira, né? Ele tem o queixo muito pequeno. Né? Ou seja, essa barba que ele usa valoriza ou não valoriza a característica dele? Não valoriza, porque a barba que ele usa acaba deixando a terceira proporção ainda menor, porque o que é escuro diminui, o que é claro deixa mais amplo. Então, a barba, na verdade, não valoriza porque a terceira proporção dele é menor. O que deixa a terceira proporção evidente? Olha só o equilíbrio, gente. A natureza. Ele tem uma boca grande. Né? Então, essa boca grande que ele tem compensa o queixo pequeno que ele tem, que está tudo na terceira proporção. Então, começa a ocasionar alguns equilíbrios aí na natureza. Né? Só que nós trabalhamos
esses equilíbrios aqui, ok? Então, para cortar cabelo, pessoal, precisa da engenharia do corte. Então, você não pode cortar aleatoriamente. Você não pode unir uma mecha grande e cortar. Você tem que saber que você está trabalhando a lateral e intermediária. Como você vai cortar junto? São características diferentes. Eu teria que ter a intermediária para unir a lateral com o topo. Mas se eu corto tudo junto, eu não estou unindo nada. Então eu preciso ter uma forma mais técnica realmente para desenvolver o corte, tá ok, pessoal? Muito bem, gente, nós vamos encerrando o programa agora com a Miriam Moraes pela Rede América de Televisão. Vocês ouviram sobre a engenharia de corte e uma pequena introdução sobre o visagismo. Não fiquem tristes, nem decepcionadas e decepcionados, porque o assunto é interessantíssimo e no próximo programa a gente entra num assunto muito interessante que é o visagismo. Assis. Isso aí, Miriam. Daremos sequência então no visagismo no próximo e vamos falar sobre os 5 tipos de perfil, especificamente sobre a franja. Será muito interessante e eu conto com vocês para esse nosso encontro, ok?